Pare tudo e escute isso. Se você está passando por um momento difícil, se sente cansado, sem forças e pensa que tudo está perdido, essa mensagem é para você. Pode ser que o silêncio de Deus esteja te confundindo, mas saiba que Ele ainda está no controle. O que hoje parece ser um fim, pode ser o começo de um novo propósito na sua vida. Não saia daqui antes de ouvir essa palavra até o final, porque ela pode mudar tudo. Quando tudo parece perdido, escute isso. Há momentos na vida em que parece que tudo está desmoronando ao nosso redor. O peso das circunstâncias se torna esmagador e sentimos como se estivéssemos carregando o mundo nas costas. O coração se enche de angústia, os pensamentos se tornam turbulentos e a mente se perde em um labirinto de incertezas. A alma se sente exausta, como se cada passo fosse um esforço imenso, como se não houvesse mais forças para continuar. Talvez você esteja enfrentando um período de dificuldades financeiras, onde as contas se acumulam e as portas parecem se fechar uma após a outra. Você se pergunta se algum dia haverá um alívio, se conseguirá sair dessa situação que parece interminável. Ou talvez a sua luta seja contra uma enfermidade, um diagnóstico difícil, um tratamento doloroso, um cansaço físico e emocional que vai além do que você imaginava ser capaz de suportar. Você clama a Deus por cura, mas os dias passam e o milagre ainda não chegou. Pode ser que a sua batalha esteja dentro do seu coração, em um relacionamento que se despedaçou. Uma amizade que se rompeu, uma traição que te feriu, uma ausência que deixou um vazio profundo. Você se sente sozinho, incompreendido, rejeitado. Ou talvez o que mais te dói seja um sonho que se quebrou diante dos seus olhos. Você colocou esforço, orou, esperou, mas ao invés da realização, veio a frustração. O que parecia ser um caminho certo, de repente, se tornou um beco sem saída. E então, nesses momentos de desespero, a dúvida sussurra ao seu ouvido. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele não está ouvindo minhas orações? Será que há alguma saída para mim? O silêncio de Deus pode parecer cruel, o tempo pode parecer demorado, e a escuridão pode querer tomar conta do seu coração. Mas escute isso, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Ainda que as circunstâncias tentem te convencer do contrário, ainda que o desânimo tente te parar, ainda que as vozes da dúvida tentem te afogar, Deus continua ao seu lado. Ele vê suas lágrimas, ouve suas orações e conhece cada detalhe do que você está passando. Pode ser que agora você não compreenda os propósitos dele, mas uma coisa é certa: ele tem um plano maior do que você pode imaginar. Ele transforma a dor em aprendizado, feridas em testemunho e vales em montes de vitória. Então, ainda que tudo pareça perdido, não desista. A sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos. Segure firme, pois Ele está contigo em cada passo do caminho. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que passaram por vales escuros, enfrentaram desafios que pareciam insuperáveis e chegaram a momentos em que tudo parecia perdido. Mas uma verdade se repete em todas essas histórias: Deus nunca os abandonou. Pelo contrário, Ele usou cada dificuldade para moldá-los, ensiná-los e levá-los a um nível mais alto de fé e propósito. Jó é um dos maiores exemplos de perseverança na dor. Ele perdeu tudo: família, saúde, bens, e se viu sozinho em um sofrimento profundo. As pessoas ao seu redor não entendiam sua fé e chegaram a sugerir que ele desistisse de Deus. Mas mesmo em meio às lágrimas, Jó manteve sua confiança no Senhor. E no tempo certo, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido, em dobro. Sua história nos ensina que a fidelidade a Deus em tempos difíceis nos leva a uma recompensa muito maior do que imaginamos. Davi também enfrentou momentos de grande aflição. Antes de se tornar rei, ele passou anos fugindo da perseguição de Saul, vivendo como um foragido, escondendo-se em cavernas e temendo por sua vida.
Em vários salmos, Davi expressou sua angústia, seu medo e sua sensação de abandono. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de confiar no Senhor. No final, Deus cumpriu sua promessa, e Davi não só foi coroado rei, mas também se tornou um homem segundo o coração de Deus. Outro exemplo poderoso é José. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, ele poderia ter se entregue à amargura. Mas ao invés disso, ele manteve sua fé e esperou pelo tempo de Deus. E quando tudo parecia sem solução, o Senhor o exaltou, transformando-o no governador do Egito. O que antes parecia uma tragédia se tornou parte do plano divino para salvar muitas vidas. Essas histórias nos ensinam que as provações não são o fim, mas o processo pelo qual Deus nos fortalece. O que parece uma derrota pode ser, na verdade, um degrau para a vitória. Cada lágrima, cada dor, cada desafio tem um propósito maior que muitas vezes só entendemos depois que passamos pelo vale. Se você está atravessando um momento difícil, lembre-se disso. Se Deus permitiu que você chegasse até aqui, Ele também te dará forças para continuar. O sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confie no tempo de Deus, pois Ele já está preparando a sua virada. Então segure firme na fé, pois a sua história não termina na dor. O mesmo Deus que transformou a vida de Jó, Davi e José está trabalhando na sua vida agora. Espere, creia e continue caminhando, pois a vitória já foi decretada nos céus. Talvez você não entenda agora o motivo das provações que está enfrentando. Você olha para os lados e não vê saída. Ora, mas as respostas parecem não chegar. O coração se angustia, a mente se enche de dúvidas e o silêncio de Deus pode parecer insuportável. Mas lembre-se, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. O fato de você não ver a solução não significa que Deus não esteja agindo. Muitas vezes, Ele está preparando algo maior do que você poderia pedir ou imaginar. Na natureza, há processos que nos ensinam sobre crescimento através da dor. O ouro só se torna puro depois de passar pelo fogo intenso. O diamante, uma das pedras mais preciosas do mundo, só se forma depois de suportar uma pressão extrema. Da mesma forma, Deus pode estar permitindo que você passe por esse momento não para te destruir, mas para te transformar. O que parece ser um período de dor pode ser, na verdade, um tempo de lapidação, onde Deus está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e te preparando para algo muito maior. Muitas vezes queremos entender tudo, ter todas as respostas e enxergar todo o plano antes de dar um passo de fé. Mas Deus nos convida a confiar, mesmo quando não conseguimos ver o caminho inteiro. Ele vê além do que nós vemos, sabe além do que nós sabemos e conhece o propósito por trás de cada lágrima. Se hoje você sente que está no fogo da provação, lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo, sustentando suas mãos e te guiando para um futuro melhor. O silêncio de Deus não é um abandono, mas um convite para que você confie ainda mais nele. Às vezes, Deus fica em silêncio para nos ensinar a depender mais dele do que das circunstâncias. Talvez ele esteja testando a sua fé, talvez esteja te protegendo de algo que você não vê, ou talvez esteja apenas esperando o tempo certo para agir. Mas uma coisa é certa, ele nunca erra e nunca chega atrasado. Então, se hoje você se sente pressionado, provado e sem respostas, não desista. Continue firme, pois Deus está escrevendo um testemunho poderoso na sua vida. O processo pode ser difícil, mas a recompensa será maior do que você pode imaginar. A sua vitória já foi determinada por Deus. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Ele não prometeu uma vida sem desafios, sem dores ou sem dificuldades. Pelo contrário, ele nos alertou de que enfrentaríamos tribulações, mas junto com esse aviso veio uma promessa. A vitória já foi conquistada. Isso significa que as dificuldades são reais, mas a vitória também é.
Não importa quão grande seja a tempestade que você está enfrentando, o seu Deus é maior do que qualquer vento contrário. Muitas vezes, quando estamos no meio do sofrimento, clamamos para que Deus nos tire daquela situação imediatamente. Queremos que a dor desapareça, que os problemas se resolvam num piscar de olhos, que as feridas se fechem sem deixar cicatrizes. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes escolhe um caminho diferente. A questão não é se Deus vai te tirar dessa situação, mas sim como Ele vai te transformar através dela. O propósito de Deus não é apenas te livrar do problema, mas te fortalecer para que você saia dessa experiência mais maduro, mais forte e mais preparado para viver o que Ele tem para você. Pense nos discípulos no meio da tempestade. Eles estavam no barco, apavorados, e Jesus estava lá, com eles. Mas em vez de evitar a tempestade, Ele demonstrou seu poder no meio dela. Às vezes, Deus não remove a tempestade imediatamente, mas nos dá forças para atravessá-la. Ele não quer apenas mudar as circunstâncias ao nosso redor, Ele quer mudar algo dentro de nós. A luta que você enfrenta hoje pode estar te preparando para a vitória que Deus tem reservada para você amanhã. Quando estamos passando por tribulações, é difícil enxergar além da dor. Mas lembre-se, nenhuma tempestade dura para sempre. O sol sempre volta a brilhar, e o que parecia destruição pode ser um recomeço. Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Cada lágrima que você derrama, cada oração que você faz, cada batalha que você enfrenta está sendo usada por Ele para cumprir um propósito maior na sua vida. Então, se hoje você se sente cansado, com medo ou sem forças, agarre-se a essa verdade. Você não está sozinho. O mesmo Jesus que venceu o mundo está contigo agora. Ele está te fortalecendo, te sustentando e te preparando para algo muito maior do que você pode imaginar. Não desista. A sua vitória já foi decretada nos céus. Se hoje você sente que tudo está perdido, quero te lembrar de 3 verdades fundamentais. Primeiro, Deus ainda está no controle. Mesmo quando tudo parece caótico, Ele continua reinando. Nada foge do seu plano e nada acontece sem a sua permissão. Segundo, seu sofrimento tem um propósito. A dor não é em vão. Deus pode estar te ensinando algo, te preparando para algo maior ou até te protegendo de algo que você não vê. Terceiro, isso vai passar. Nenhuma tempestade dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Salmo 35. Então hoje, mesmo que tudo pareça perdido, faça algo simples, mas poderoso. Confie. Confie mesmo sem entender. Confie mesmo sem enxergar o caminho à frente. Confie mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. A fé verdadeira não é acreditar apenas quando tudo está bem, mas sim quando as circunstâncias parecem contrárias. E ainda assim, você escolhe esperar em Deus. Lembre-se de que Deus está agindo no invisível. Você pode não ver, pode não sentir, pode até pensar que Ele está distante, mas isso não significa que Ele não esteja trabalhando. O silêncio de Deus não significa ausência, mas sim preparação. Muitas vezes, quando pensamos que nada está acontecendo, Deus está movendo peças nos bastidores da nossa vida, alinhando situações, abrindo portas que ainda não conseguimos ver. O que hoje parece ser um fim, pode na verdade ser um recomeço. Talvez você esteja lamentando algo que perdeu, mas Deus já tem algo melhor preparado para você. Talvez você esteja chorando por algo que não deu certo, sem perceber que Ele está te livrando de algo que lá na frente te faria mal. Deus nunca fecha uma porta sem ter algo maior e melhor para colocar no seu caminho. Confie no tempo de Deus, pois Ele sempre nos conduz ao melhor. Não desista, pois o seu milagre pode estar a apenas um passo de distância. Muitas pessoas desistem no momento em que a vitória está mais próxima. Você já parou para pensar que talvez seja esse o seu caso? Que talvez tudo o que você precisa fazer agora é perseverar um pouco mais? Deus não abandona aqueles que esperam nele.
Ele cumpre suas promessas e honra aqueles que permanecem firmes até o fim. Se hoje seu coração está pesado, se o desânimo está tentando te vencer, levante-se com fé e declare: Deus está no controle da minha vida. Eu não vou desistir. Eu creio que Ele já está trabalhando no meu milagre. Segure firme, pois a sua resposta pode estar mais próxima do que você imagina. O Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Oração. Senhor meu Deus, neste momento, coloco diante de Ti cada pessoa que ouviu esta reflexão. Tu conheces as lutas que elas têm enfrentado, as dores que carregam no coração e as perguntas que muitas vezes parecem não ter resposta. Pai, em meio às tempestades da vida, fortalece a fé de cada um. Renova as forças dos cansados, traz paz aos corações aflitos e derrama esperança sobre aqueles que já pensam em desistir. Senhor, que eles possam sentir a Tua presença agora, saber que não estão sozinhos e confiar que o Senhor está agindo, mesmo que ainda não vejam. Ensina-os a esperar no Teu tempo, a descansar no Teu amor e a caminhar com fé, crendo que a vitória já foi decretada nos céus. Pai, que cada um que ouviu esta palavra tenha um encontro contigo, receba a Tua paz e seja restaurado. Que Tuas bênçãos os alcancem e que Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida deles. Em nome de Jesus, amém.